Oi pessoal, meus irmãos, minhas irmãs e todos aqueles que estão interessados no conhecimento da Palavra de Deus. Estamos de volta com mais um vídeo para falar um pouco como a Bíblia apareceu. A Bíblia não é um conjunto de livros uniforme, como eu disse no último vídeo. A ordem é fictícia, não é uma ordem histórica, né? Não começa no Gênesis e termina no Apocalipse, né? É diferente a questão, né? Os livros são diferentes, mentalidades diferentes, tradições diferentes, épocas diferentes. Não são todos do mesmo autor ou com a mesma mentalidade. O comum desses livros todos é a fé em Deus, um Deus único, um Deus libertador, um Deus redentor. Só que é uma fé que se expressa em diversos gêneros literários. A Bíblia hebraica, que é o que nós falamos no Antigo Testamento, na Bíblia cristã, ela é, como eu disse, a Tanakh, né? A Tanakh, eles falam Tanakh, né? A visão deles é bem diferente da nossa. Como é que uma pessoa de 3.000 anos atrás, de 2.000 anos atrás, vai ter a mesma mentalidade que nós hoje? Porque a Bíblia, ela não foi escrita em português. Não foi escrita por um brasileiro. Foi escrita em hebraico, aramaico e grego, a Bíblia toda, o Antigo e Novo Testamento, por pessoas que não eram da nossa cultura. Eram judeus ou eram gregos. Seguidores de Jesus, mas de outra cultura. Daí a importância da gente fazer o que nós chamamos de exegese. Exegese, no estudo teológico, é a interpretação dos textos. Nós vamos interpretar os textos. Não vamos ler puramente, vamos interpretar. E vamos fazer a atualização, que é hermenêutica, né? Interpretar e fazer a atualização. O Antigo Testamento foi escrito entre 1250 e o ano 50 a.C. O Antigo Testamento, a Bíblia hebraica. O Novo Testamento já foi escrito em menos tempo, né? Do ano 50 depois de Cristo, 51, até mais ou menos 100, 115 a 120 no máximo, os livros do Novo Testamento. Então, 70 anos, né? Enquanto os livros do Antigo Testamento levaram mais de 1.000 anos para serem escritos do jeito que a gente tem hoje, os livros do Novo Testamento foram escritos em cerca de 70 anos, mais ou menos. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico e aramaico. Foi escrito em Israel, basicamente, enquanto que o Novo Testamento foi escrito na Síria, em Roma, na Ásia Menor, que é a Turquia, na Grécia. Então o Novo Testamento não foi escrito em Israel, foi escrito fora de Israel. E o Antigo Testamento, basicamente, em Israel e um pouco na Babilônia, um pouco fora de Israel. Os livros que foram escritos fora de Israel, é só o livro de Ezequiel, os capítulos 40 a 55 do profeta Isaías, uma parte do Pentateuco, que são os primeiros 5 livros da Bíblia, Pentateuco, e alguns salmos. Pentateuco significa 5 rolos, porque antigamente o livro era um rolo. Eles eram abertos assim, desta maneira, não como um livro que nós temos hoje. Eram rolos, papiro ou pergaminho. Papiro é uma planta, né? E pergaminho é o couro de carneiro, de ovelha. Geralmente pergaminho, porque durava mais. Então a Bíblia não era livro como nós temos hoje, né? Por exemplo, Pentateuco eram 5 livros. Por isso penta quer dizer 5. Teucos quer dizer rolo, né? 5 rolos. Então o Pentateuco gastou muitos séculos para chegar no que nós temos hoje. Uns 400 anos gastou para escrever o Pentateuco, né? Os textos mais antigos da Bíblia são, segundo alguns estudiosos, Êxodo 15, 21, Êxodo capítulo 15, versículo 21, Juízes 5, que é o Cântico de Débora. São os 2 escritos mais antigos do Antigo Testamento. O texto mais novo do Antigo Testamento é o texto do Livro da Sabedoria, que é do ano 50 a.C., já escrito em grego, né? Mas é o mais recente. O Novo Testamento
foi escrito, como eu disse, num prazo de 70 anos. O primeiro escrito do Novo Testamento foi a primeira carta aos Tessalonicenses, que é uma carta de Paulo. O último escrito foi a segunda carta de Pedro, depois do ano 100, final do ano do primeiro século, no começo do segundo século, né? É a segunda carta de Pedro. Quer dizer que o primeiro escrito do Novo Testamento não foi o Evangelho de Mateus, apesar de estar naquela ordem, né? Não foi o Evangelho de Mateus, foi o Evangelho de Marcos, lá pelos anos 50, 60, 70 depois de Cristo. E foi o primeiro Evangelho, Marcos. Depois Mateus e Lucas, nos anos 85 a 90, mais ou menos, e o Evangelho de João no ano 100. A Bíblia foi escrita aos poucos. Um livro não apareceu inteiro como nós temos hoje. Foi um salmo, um cântico, um hino, uma pequena história, né? Uma pequena parábola, uma pequena narrativa, um provérbio. Então, foi aos poucos que ela foi escrita. Não foi como nós imaginamos, né? Que apareceu um livro de uma vez. Como eu disse, ela foi escrita em papiro ou pergaminho. A Igreja Católica preservou isso, foi recopiando isso nos mosteiros, nos museus, nos conventos, foi reescrevendo, ou seja, copiando, né? Copiando, porque não tinha um livro, né? Que era a Bíblia, como nós temos hoje. Está aqui uma Bíblia, né? Um livro, e nesse livro nós temos inteiro todo o conteúdo da Bíblia. Não é assim, não foi assim, né? Eram pergaminhos. Às vezes era um caixote desse tamanho com um livro de Isaías, um caixote desse tamanho com pergaminhos do livro do Gênesis, né? Mas foi a Igreja Católica que conservou isso até chegar na primeira edição impressa da Bíblia, né? Como livro impresso mesmo, como nós temos hoje, um livro impresso, uma imprensa com Gutenberg, né? A primeira vez que ela foi impressa foi em 1488, século XV. O Novo Testamento foi impresso em grego, 1516, Erasmo de Roterdã. A Bíblia inteira, em hebraico, aramaico e grego, foi impressa em 1522, a Bíblia inteira, século XVI. Quer dizer que o povo não tinha acesso à Bíblia, como nós temos hoje, né? Não tinha acesso, o povo não sabia latim, nem grego, nem hebraico, nem aramaico, sabia nada, né? Nesse sentido. Só os padres sabiam, né? Então o cardeal Cisneros, da Espanha, que imprimiu essa Bíblia, uma Bíblia em poliglota, em 3 línguas, né? Chamada Bíblia Poliglota Complutense, a do cardeal Cisneros. A Bíblia não era dividida em capítulos e versículos, ela era inteira, ela era inteiriça. Era muito difícil de ler, né? De achar algum texto na Bíblia, né? Aí veio, no ano de 1226 depois de Cristo, um bispo inglês de Cantuária, Stephen Langton, é que dividiu a Bíblia em capítulos, só capítulos, não tinha versículo, só capítulo. 1226, século XIII. A divisão do Novo Testamento em versículos foi feita por Robert Estienne, um tipógrafo francês, 1528, 300 anos depois. Agora, toda a Bíblia foi dividida em versículos no ano 1565 depois de Cristo por um presbiteriano francês chamado Teodoro de Beza. Quer dizer que tem pouco tempo que a Bíblia foi dividida em capítulos e versículos, né? Tem pouco tempo. Não é como a gente imagina, né? A gente tem uma ideia diferente do texto bíblico. Graças a Deus foi dividido em capítulos e versículos, que agora a gente pode achar um texto com bastante rapidez, né? Nós vamos agora então para o nosso quadro. Qual vai ser a nossa perspectiva no estudo bíblico desses vídeos? São 3 perspectivas importantes. 3. A primeira é a perspectiva fundamentalista. O fundamentalismo foi um movimento que nasceu nos Estados Unidos, 1910 mais ou menos. Já havia isso na Europa, né? Uma reação às novas descobertas da ciência, né? Mas tomou corpo mesmo o fundamentalismo nos Estados Unidos, começo do século XX, 1910 mais ou menos, em reação às novas descobertas científicas. O pessoal queria colocar essas descobertas científicas em cima do estudo da Bíblia. Aí o pessoal não aceitou. Então apareceu o fundamentalismo, que é básico para as religiões que vieram dos Estados Unidos, as religiões evangélicas que nós temos aqui no Brasil. Geralmente são fundamentalistas, praticamente todas são fundamentalistas, né? Algumas que vieram da Europa que não são. Mas o que é fundamentalismo?
Tudo que está escrito na Bíblia aconteceu daquele jeitinho. Você não pode tirar nem uma vírgula, nem um i da Bíblia. É tudo histórico o que aconteceu na Bíblia. Essa é a perspectiva deste autor, Werner Keller. E a Bíblia tinha razão. É famoso esse livro. E a Bíblia tinha razão. Não só ele, mas outros autores também, John Bright, Albright, são livros, História de Israel, são livros de perspectiva fundamentalista. Tudo o que aconteceu na Bíblia é daquele jeitinho. Se Adão viveu tantos anos, 900 anos daquele tempo, se alguém viveu 500 anos, foi daquele tempo, daquele jeito. Então tudo é histórico, né? Outra perspectiva exatamente contrária, no oposto, no extremo oposto, é a perspectiva da crítica excessiva da escola da Dinamarca, a escola dinamarquesa, que tem como livro importante: a Bíblia não tinha razão. O contrário do fundamentalismo. E a Bíblia tinha razão. Agora, a Bíblia não tinha razão. É do Israel Finkelstein e do Silberman. A perspectiva exatamente contrária da escola da Dinamarca. Eu não sigo nenhuma delas de forma completa. Eu sigo uma via intermediária. Eu gosto desses autores intermediários. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Algumas coisas foram históricas, outras não. Como é que você vai aceitar que uma baleia engoliu Jonas e achar que isso foi histórico? Que ela engoliu Jonas? Mas tem que entender os textos, né? Tem muito gênero literário na Bíblia, né? Então, uma baleia não engole um homem, né? E ele vai rezar lá dentro da barriga dela, né? Dentro da barriga do peixe. Então, tem coisa que aconteceu de verdade, tem coisa que é história não verdadeira, né? Tem uma mensagem importante, teológica, né? Mas não aconteceu de verdade. Então eu sigo esses autores. Eu gosto muito dos autores franceses, italianos, alemães e belgas, da Bélgica. Esse autor, para não dizer que a minha visão não é a visão da igreja, né? Não é a visão da igreja católica, esse autor é professor no Instituto Bíblico de Roma, Jean-Louis Ska. Jean-Louis Ska. O Antigo Testamento explicado a quem não sabe nada sobre o Antigo Testamento. Pois tem um interessante: a palavra de Deus nas narrativas dos homens, também do Jean-Louis Ska, que é francês. Este também, que é belga, desculpa, o Jean-Louis Ska é belga. Depois tem o Albrecht Alt, que é alemão, A Terra Prometida, muito interessante. Um mais crítico, muito crítico, para além da Bíblia, História Antiga de Israel, do Mário Liverani. Muito interessante, mas muito crítico, né? São livros muito técnicos, né? E tem outros autores também, Roland Devaux, gente importante que tem essa visão intermediária. Algumas coisas aconteceram, outras não aconteceram. Então nós vamos ficar nessa terceira perspectiva, numa visão intermediária no estudo da Palavra de Deus. Até o próximo vídeo.